é sabido que a língua portuguesa não é, nunca foi e nunca será um idioma fácil. É uma língua difícil, precisamos estudar o tempo todo e mesmo que a gente busque falar de uma maneira correta ou o mais correto possível, ainda assim vamos cometer várias falhas. Nesse breve início de vídeo, eu já devo ter cometido vários erros. E este vídeo, ele está longe de ser para pessoas que não tiveram acesso à educação formal ou tiveram pouco acesso por pouco tempo ou de uma maneira precária. Porém, eu estou aqui para falar sobre pessoas que tiveram acesso à educação formal, que estiveram ou estão presentes nas universidades, nos bancos escolares e universitários, e que ainda assim não se preocupam em falar o idioma nativo, enfim, de maneira correta. Podemos dar um desconto imenso, como eu já mencionei, às pessoas que não tiveram acesso à educação. Sabemos exatamente como é a realidade educacional no nosso país. Bem, para lá de precária, mas há muitas pessoas, se bem que se trouxermos em números, em porcentagem, é bastante pequena. Mas quero falar para essas pessoas que estudaram, que têm diplomas, vários, que têm lá a graduação, a pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, que estudou nas melhores universidades, nas melhores cidades, nos melhores estados do país e fora do país. Não dá para entender médicos, advogados, palestrantes, professores, líderes, jornalistas. Eu vou falar apenas do básico. Comendo em palestras, em entrevistas, em apresentações de modo geral. E eu estou falando de questões mais, de situações mais formais, para não dizermos que estava num ambiente descontraído. Estou falando de ambientes profissionais. E essas pessoas super gabaritadas, que tiveram e têm todo o privilégio do mundo em cursar os melhores cursos nas melhores universidades e terem as melhores formações e chegarem em palestras, entrevistas e por aí afora, comendo, como eu disse, o básico, R's e S's.
é bastante constrangedor e é colocado dado pouca credibilidade, perde-se bastante credibilidade e autoridade quando estamos diante de um advogado, por exemplo, ou um médico, que está ali à frente de um público ou, né, pela interação que a tecnologia proporciona, e essas pessoas comem R's e S's. Então dizem, por exemplo, tem também a questão do, como eu falei, exemplo, problema. A gente dá o desconto total para quem não teve acesso à informação, à educação. Se bem que daria para fazer aqui, né, trazer muitas observações quanto a isso. Mas vou deixar as pessoas quietinhas lá no canto delas. E eu quero falar com quem tem o acesso. Problema, a gente fala com aquela pessoa que não frequentou a escola. A gente dá o desconto. Mas um advogado, um médico, um jornalista, não dá, né? Eu vou recolher as fichas. Vocês já preencheu as fichas? Vou chamar os próximos palestrantes. Tá passando as fichas para vocês preencher. E 1000 outras situações, mas nesse breve exemplo que eu trouxe, que as pessoas comem R's e S's. Isso é o mínimo, gente. Isso é o mínimo. Não tem nada mais básico que isso. Então é falar, preencher, fazer, trazer, comprar, buscar, enviar, escrever, falar, fechar, começar, digitar, entregar, pedir, com R no final. E sempre que for plural, que sejam feitas as devidas concordâncias. Então, parece que eu estou falando para primeiro ano do ensino fundamental. Aliás, bem antes disso. Lá no pré, né? Os meninos, as mesas, os livros, as canetas, as pessoas. Não estou falando de aula de português para estrangeiro. Se fosse, estaria tudo certo. E como eu disse, em momento nenhum eu estou aqui falando, trazendo esta reflexão, porque
é uma reflexão a ser feita. Esta observação do básico. Não estou falando de linguagem rebuscada, elitista, culta. Estou falando do básico, do básico, do básico e do básico. Daquela linguagem basilar que não tem como ser diferente. Como já falei, já repeti algumas vezes neste vídeo, não é essa conversa aqui, não é para quem não teve acesso aos bancos escolares universitários. Eu não tem nem como não observar, isso é gritante, mas às vezes e com muita frequência estou em alguns eventos com pessoas importantes, gabaritadas, que com currículos, seria currícula, né? Mas aportuguesando currículos invejáveis, que você fala, nossa, nossa, 2, 3, 5 formações. E quando é entregue ali o microfone, come-se todos os R's e S's. O que fica é uma grande questão de pensarmos qual o critério, qual a avaliação, qual o peso que vamos dar a todo o restante que aquela pessoa está trazendo. E aí a gente começa a questionar, ali sentadinha, né, na plateia, assistindo, com a caneta na mão ali para anotar, a gente se pergunta, mas será? Tudo passa a ser questionado ou questionável a partir de então. Será que no final de cada afirmação da pessoa e que a gente faz as anotações, a gente só falta colocar assim um ponto de interrogação ao final de cada afirmação da pessoa, que é aquela interrogação de será que é isso mesmo? Eu vou conferir depois essa informação que eu desconheço, que a pessoa está trazendo, mas eu preciso conferir se é aquilo mesmo. Igual a gente faz com o chat GPT, que ainda pode ser que lá para frente mude de figura, mas até então a gente pega uma informação no chat GPT e quem é que tem coragem, a não ser alguns desavisados, mas quem é que tem coragem de pegar ali uma informação do chat GPT e colocar em um relatório, seja lá onde for, como se verdade fosse. Então, quando uma pessoa super gabaritada, ou gabaritada apenas, mas que é apresentado dessa maneira e que comete erros crassos, todo o restante passa a ser questionado.
Porque como? Como que uma pessoa que passa a metade da vida numa universidade, né? Um curso, outra formação, outra formação, outra formação. Gente, eu não estou falando de uma pessoa em específico aqui. Eu estou falando de várias. Na última semana, eu assisti muitas palestras, seminários, aulas, entrevistas. E eu fui, faz dias que eu estou para fazer esse vídeo. E eu me questionava, mas como assim? Mas o que está acontecendo? Quando a pessoa é apresentada ali para o público, é lido o seu currículo, e a pessoa fala, fazem 15 anos que eu estudo essa pauta, que eu me debruço sobre esse assunto, que eu pesquiso, eu sou pesquisador. Fazem 15 anos. Ou para mim fazer essa apresentação, eu vou trazer no próximo slide várias informações de extrema relevância para vocês. Então, é tudo muito complicado. Acreditar piamente naquelas informações, naquele conjunto de elementos que são trazidos naquele momento. E então eu gostaria de trazer essa reflexão. Como eu disse, em momento nenhum estou aqui falando da fala de quem não teve acesso à informação, de quem não sentou nos bancos universitários para se formar, se informar. Fala-se muito em dica de milhão. Eu não sei se é uma dica de milhão. Para mim, não é uma dica, eu não trouxe dica nenhuma aqui. É uma reflexão de milhões. O que é que está acontecendo com as pessoas? Eu não sei. Se você que está assistindo a este vídeo, se você está no grupo que não é para você, que eu não estou falando para você, que você não se dedicou, não se debruçou aos livros, aos estudos. E eu não sei se eu estou falando para você, que tem aquele currículo invejável, mas que fala para mim fazer, não é para mim fazer, nem para eu fazer, né? Ou você tem um currículo bastante importante, mas você ainda diz: traz para eu. Amanhã você vai fazer um pudim? Traz um pedaço para mim, não é traz um pedaço para mim amanhã. Você vai fazer o pudim?
Traz um pedaço para eu amanhã. O que está acontecendo, gente? O básico é básico. Um profissional que coloca um DR na frente é o mínimo que a gente espera. E para quem não teve ou não tem acesso à educação, é sempre tempo para começar. Eu estava assistindo a um especialista falando, e ele trouxe alguns dados de uma pesquisa, e ele disse que os números que ele trouxe, 80% da população brasileira não comprou no sentido de não comprou e não leu, não comprou nenhum livro em 2023. 80% da população não comprou nenhum livro em 2023. 0,7 é o número de livros lidos pela população brasileira. 80% não leu nenhum livro em 2023. Dos que leram, 0,7 livros. Isso significa 0,7 livro. Isso significa que dos que leram, que vamos colocar naqueles 20%, né? 80% não comprou nenhum livro. Subentende-se, né? Se essa conta não estiver os 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, os 20% que leram não chegou a ler um livro inteiro, né? Claro que não é exatamente assim. Estatística é estatística, o número não é exato. É como dizer, a taxa de fertilidade está 2,3 filhos por mulher. Como é que você tem 2,3 filhos? Esse 0,3 é o quê, né? Então, mas 0,7 livro por ano que a população brasileira lê. E o nosso QI, eu não vou nem falar para vocês, para que vocês não se assustem, mas dá uma pesquisada. É assustador. Por óbvio que quem não lê vai fazer como, né? Vai fazer o quê? Quem não lê, não escreve. Quem não lê, não escreve bem, não fala bem, não se comunica bem, não interpreta bem. E não é nem a questão do bem, é adequadamente. E por conta disso, nós vemos todos os dias, todos os instantes, o tempo todo, as confusões, os cancelamentos, as agressões, tudo de pior que pode ter nas redes sociais, principalmente, porque a pessoa disse A, a outra entendeu B. Chega a terceira pessoa e entende C. E ali vira um grande furdúncio. E aí a que disse A vai falar para B e depois vai ter que falar para C. Não foi isso que eu disse.
Mas como justificar essas interpretações equivocadas quando as pessoas não leem, não há instrução, não tem como, não tem como. E mais uma vez, eu venho aqui falar do básico. Porque, como eu disse, ninguém fala o tempo todo corretamente. Eu já devo ter cometido uns 30 erros aqui neste vídeo. Tem aqueles que até passam, mas tem outros que não passam, não dá para passar. E a depender da situação, a depender da pessoa, a depender de uma série de fatores, não passa, não tem como passar, não deve ser passado pano, passado batido, passado despercebido, não dá. E você, profissional, graduado, pós-graduado, com pós-doc, com tudo que você tem direito, quando você comete erros basilares, todo o restante passa a ser questionado. Todo o restante. A credibilidade vai embora. Toda aquela autoridade que você demorou uma vida inteira debruçado sobre os livros, investindo. Não é só dinheiro. Dinheiro também. Mas horas, tempo, vida de lazer, de descanso, debruçado sobre os livros, tudo é perdido. Quando vem um para mim fazer, não deu para mim trazer. Eu ia trazer os livros, mas não deu para mim trazer. Não traga. Não traga. Melhor realmente não trazer, porque passa a ser bastante questionável toda a sua obra. Pensem nisso, reflitam, e mais uma vez eu estou aqui para reforçar. Esta conversa não é para quem não teve acesso à educação. Quem não teve acesso, eu não vou dizer que está certo, não vou dizer que está certo, mas a gente até faz de conta que não percebeu o para mim fazer, o fazem 10 meses, os meninos, as portas, as aulas, os dias, os médicos, os doutor. A gente faz de conta que não percebeu. E pega a essência da informação. Informação é isso.
Informação é adequar o discurso ao público. É aí. É adequar o discurso ao público. Eu acho que sintetiza tudo que eu estou aqui falando. Adequar o discurso ao público. E por último, por fim, aqui, quando a gente é chamado, convidado, pode ser uma participação mínima, ínfima, ou pode ser você pode ser o protagonista do evento ali. Uma vez que você foi chamado, pego de surpresa ou não, para falar, seja lá o que for, ainda que te entreguem o microfone para você falar 1 minuto, ou como a gente vê com bastante frequência na televisão, você tem 30 segundos. Que os seus 30 segundos ali à frente sejam os 30 segundos que equivalem a 30 horas, 30 anos. É a sua imagem, é o seu nome, é a sua profissão, é a sua autoridade criada, construída, que está ali. E hoje nós ainda temos, poderia dizer que temos como aliados, mas temos como vilão, a tecnologia, que vai perpetuar esses 30 segundos que você esteve ali falando, seja lá o que for. Então não dá para você. A gente tem que entender que jogo é jogo e treino é treino. Não dá para você ser chamado, ainda que seja ali de sopetão, para falar seja lá o que for, e você não saber como se portar, sabe? Ficar ali se balançando. Não tem como você ficar numa bancada e você pegar ali né? Você está numa bancada, não é a sua fala, o seu momento de fala, vai passando, né? E como não é o seu momento, você fica ali, só que tudo sendo filmado, lindamente. Você fica ali no celular. Tipo, eu não estou nem aí com vocês. Não é como vemos, às vezes, em televisão, que as pessoas estão ali, né? Vários jornalistas ali, e de repente o âncora, por exemplo, está ali com o olhar baixo. A gente está vendo que ele está mexendo no celular ou ali no notebook. E aí ele mexe, olha para a câmera, tal, e dali a 30 segundos ele fala assim: já vi várias vezes. Eu estava aqui, me desculpem, eu estava aqui de cabeça baixa, porque acabou de chegar aqui a informação, estava aqui pesquisando, estava aqui buscando a informação de que, na verdade, em verdade, não são 30 mortos,
Os números foram atualizados neste momento, bababá, bababá, bababá. Diferente de você estar ali. Tipo, não tô nem aí com vocês. Não dá pra querer falar corretamente os R's e os S's e tudo mais em 30 segundos, se você não se preocupou em fazer isso o tempo todo e a todo tempo. Não dá para você te colocarem para interagir com um assunto que você desconhece totalmente e que você não vai nem conseguir improvisar. E quando você tenta improvisar, fica assim escancarado que não é um improviso. É uma enrolação. É para falar de uma coisa, você dá a volta no mundo e não chega a lugar algum. Porque você não tem bagagem, você não tem repertório para tal. Então a gente, se fôssemos falar em erros, o erro maior não é da pessoa que errou. Não, deixa eu me corrigir. Não vou passar pano. É sim, mas é da pessoa que colocou essa pessoa que erra, que não sabe se portar no comportamento, na linguagem, no posicionamento, na forma de se expressar. É a pessoa que colocou a outra lá. Então a gente pensa, por que algumas pessoas... Ah, mas eu estou ali. Como? Passando vergonha? A gente... Hoje, conversando com uma pessoa, ela falou assim, era outro assunto, nada a ver com isso. Mas ela falou dentro de um contexto bastante específico. Ela falou, isso que dá comprar o livro pela capa. Há pessoas fantásticas que não estão em determinados lugares, onde pessoas medíocres estão. Quando, na verdade, tem coisas que a gente nem precisa dizer. Então, para finalizar de fato, algumas pessoas, categoria de pessoas, quase, 1000 aspas, quase tem aval. Eu não vou dizer para errar, mas para não acertar, não ter um posicionamento, uma linguagem acertada. Outras, nem de longe, tem esse aval. Por quê? Porque estudou. Porque teve o privilégio de estar, de chegar onde as outras pessoas não chegaram.
E exatamente por esse privilégio, você vai ser cobrado muito para fazer jus ao privilégio que teve. E é um conjunto. É posicionamento, é postura, é a linguagem. E quando eu falo linguagem, quase o tempo todo que estou aqui falando, falei da linguagem verbal. Porém, a linguagem não verbal ela não vem de maneira separada. Tem um médico que eu assisto, quer dizer, não é que eu assisto um determinado canal e tem em alguns momentos, alguns programas, alguns horários, alguns dias, determinados dias, tem um médico que fala fixo, né? Já no canal. E no começo, até porque antes de conhecê-lo, até mesmo pela televisão, não conheço pessoalmente, mas não sabia nem quem era, nunca nem tinha ouvido falar o nome dele. Mas não no contexto, né, ali da TV. Mas ouvi falar o nome da pessoa, o médico, bababá, por uma outra pessoa. E eu pensava, caracas, esse médico deve ser bom. E eu não tô colocando aqui o questionamento do médico enquanto médico. No resultado, né, efetivo ali da sua profissão. Mas, muito tempo depois da primeira informação lá, primeira vez que escutei o nome, um dia eu associei o nome à pessoa. Falei, nossa, mas esse médico será? É aquele que me falaram. E eu falei, vou prestar atenção. E foi mais ou menos lá na época da pandemia. Eu falava, vou prestar atenção no que tá falando. Até que um dia, ok, esqueci o nome, teleprompter, sei lá como é que chama, que vai passando assim na TV, eu nunca usei. Quando eu apresentava programa de rádio, de TV, nunca usei. Mas, até programas que eu estive, eu vi ali o âncora lendo, né? Então vai passando o que o jornalista tá ali falando, vai passando ali, ele tá lendo. Mas as pessoas, apesar de que todo mundo sabe disso, os jornalistas, enfim, âncoras, dão aquela disfarçada como se não estivessem vendo. E esse médico é escancarado. Um dia eu olhei e falei, eu não tô acreditando nisso. Ler não é o problema, mas parecia que ele estava lendo, parecia uma criança recém-alfabetizada, que lia com aquelas pausas assim, olhando fixo, que nem piscava, e então os últimos estudos recentes, se corrigia, os recentes estudos mostram que há um novo medicamento sendo testado
aquilo foi me dando uns 5 minutos, que cada vez que aparece agora na TV, eu já mudo de canal. Ou eu coloco, para não... Normalmente é rápido. Eu coloco no mute, falo, não quero nem ouvir. E o que aconteceu? Eu não consigo mais enxergar a credibilidade que eu achei que aquele profissional tinha. E quantas vezes isso acontece? De repente já aconteceu comigo. De alguém me ouvir e falar, essa daí não passa credibilidade. Essa daí falou tal coisa errada. Olha que absurdo. Errar, todos nós erramos. Todos nós erramos. A questão é que a gente precisa o tempo todo buscar a correção. Qual é o jeito, né, a maneira, o método? Há vários. Um deles é ler. E para quem é alfabetizado e frequentou os bancos escolares e universitários, não é difícil saber colocar os R's e os S's no final das palavras. Concordam? Pensem nisso. Precisamos, sei lá o que você precisa, mas penso eu que é importante lermos, não para mudar a estatística do país, porque é uma consequência, mas lermos para nós mesmos, para nosso benefício. Porque ainda que a gente queira fazer do estudo, fazer da aprendizagem um ato e, consequentemente, um comportamento egoísta, não é só para mim, eu não vou dividir com ninguém, eu não vou passar o que eu aprendi para ninguém, o que seria um grande erro. Mas ainda que fosse dessa maneira, ainda assim, você contribuiria absurdamente para o bem de todos. Porque só de você não se meter em encrencas, porque você não entendeu o que está sendo dito, porque você não sabe interpretar, porque você não sabe distinguir termos. Quando uma pessoa falar em uma reunião, por exemplo, claro que depende do contexto, do cenário, a adequação da linguagem, como eu disse há pouco, mas em uma reunião que você vê que o contexto é outro, e a pessoa falar, me desculpe, mas a sua interpretação é bastante ignorante em relação a esse projeto. Você entender que a pessoa não está falando de você, está falando da interpretação ignorante, no sentido de você desconhece os dados desse projeto. E você não partir para cima da pessoa, ainda que verbalmente, achando que ela te chamou de ignorante. No contexto, um outro contexto, quando uma pessoa lhe chamar de falar que o que tem ajustes, obviamente, né? Mas, enfim, são muitos exemplos aqui. Então, ainda que seja, não seja,
ainda que seja de uma maneira bastante egoísta, o bastante aqui é desnecessário, né? Ser egoísta, ainda que seja de uma maneira egoísta, tá vendo como é complicado a língua portuguesa? Ainda que seja de uma maneira egoísta, os benefícios serão para além de si. Pense nisso. Beijo para vocês. Leiam, estudem. Principalmente se você tem algo a passar às outras pessoas. Faça isso da melhor maneira, para que não coloquem em questão, em dúvida, aquilo que de fato você tem a apresentar. E, como eu disse, não é só a linguagem verbal, mas a não verbal também. Ficar ali em uma palestra, uma aula, uma apresentação, não importa onde. E não é nem aqui assim para todo mundo, né? Escondido assim, como se ninguém estivesse vendo. O corpo fala. Ainda quando você está em silêncio, a sua postura diz muito mais que suas palavras. E aí, não adianta questionar. Mas por que não me colocaram ali? Ou por que me colocaram ali? Às vezes, as respostas são as mais diversas possíveis. Não te colocaram ali porque 1000 motivos. Ou me colocaram ali para tapar um buraco. Vai comprometer o evento, mas quem vai passar vergonha fica gravado para sempre. Então, diante disso, bora ler, aprender, ler, aprender. Ai, boa noite para vocês e excelentes leituras.